Olá, minha gente, bom dia, boa tarde, aliás. Márcio Simões subindo um vídeo agora ao 12h10. Acabei de chegar do interior, fui cumprir o compromisso que eu tinha com o senhor Edson, que trabalhava comigo, como é meu rodízio. Demorei um pouco mais, mas estou aqui. Estava agora aqui vendo uma matéria, até acabei de subir a matéria da UOL, que tem como manchete lá, tá assim: Maia deixa Bolsonaro em apuros, ou demite ou admite nazismo no governo, né? E aí a gente começa a ver o que está escrito nessa coluna, a coluna de Thales Faria, né? Gente, até subir essa matéria, coloquei o meu ponto de vista e vamos lá. Se não der para concluir nesse vídeo, nós subimos outro, mas vamos lá. Bolsonaro se irrita com reportagem da Folha de São Paulo, que revelou que o chefe da Secretaria da Comunicação da Presidência da República recebe, por meio de uma empresa a qual ele é sócio, dinheiro de empresas dinheiro de emissoras de TV e de agências de publicidade, de ministérios e estatais, tá? Se isso for uma realidade, que foi levantada aqui pelo colunista Thales Faria na sua publicação aqui, é o mesmo sintoma do governo anterior, né? Por meio de propina, de corrupção, tem alguém recebendo dinheiro. Diz o presidente que não vai demiti-lo e que não, isso não existe, isso e aquilo. As picuinhas entre o presidente Jair Messias Bolsonaro e a mídia, a reportagem, a todos os veículos de comunicação. Essa é a grande bobeira feita pelo governo em certa parte. Coloque regras, mas não se torne inimigo da mídia. Faça o que tem que ser feito de maneira sensata. Mas segundo informações aí de um levantamento que fizeram no ano passado, de 2019, 58% de toda a crítica feita aos meios de comunicações do Brasil, 58% partiram, foram feitas 209 críticas, 121 saiu da boca do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu acho que, na vez de se preocupar com a mídia, se preocupar em criticar a mídia, tem que se preocupar em ter atitudes sensatas para tirar o cidadão brasileiro da situação em que ele vive hoje dentro do Brasil, meu caro presidente. É isso que eu falo. Não desgosto do presidente da República, mas não concordo com várias atitudes as quais ele toma, entendeu? Tomou como um desafio, parece até como um pessoal, atacar a mídia e os meios de comunicação, né? Se deve impostos, faz pagar, mas não adianta atacar. Esse é meu lema. Se deve impostos, faz pagar, mas não se deve atacar, né? Eu vi vários vídeos aí dele falando da concessão, renovação de concessão com a Globo. A Globo vai, paga o que deve, porque senão vai perder a concessão. Então isso já se torna um tom de ameaça e um tom daquela vontade pessoal de exterminar a empresa. Então, qual é a obrigação da empresa Rede Globo de televisão? É ir lá e pagar o que deve e renovar a sua concessão. Se deve, tem que pagar. O presidente não está errado. Mas até aí a gente já sente um tom bem pessoal no meio de toda essa discussão, tá? Aí, vamos lá. Aí tem aí o caso aqui do Maia, que é a manchete que eu falei. Maia deixa Bolsonaro em apuros, ou demite ou admite nazismo em seu governo. É com relação ao secretário nacional da Cultura, Roberto Alvim, que copiou
um discurso de Joseph, ministro da propaganda de Adolf Hitler, tá? E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deixou muito irritado o presidente Jair Messias Bolsonaro, fazendo duras críticas ao secretário nacional da Cultura no Twitter, pedindo a demissão imediata pelo discurso nazista. A resposta do presidente da República, a resposta não, o que diz lá é o seguinte, que Bolsonaro ficou muito irritado porque isso já ele tem como adversário político Rodrigo Maia, né? Então aí eu particularmente eu analiso da seguinte forma: se ele tem como adversário político Rodrigo Maia, todas as suas decisões em quais está aí no seu mandato do presidente da República, como está aí no mandato de Rodrigo Maia, como presidente da Câmara de Deputados Federais, adversários atuais, sim, um tem um idealismo, outro tem outro idealismo, e os idealismos não batem. Muitas vezes os idealismos do nosso presidente está certo, muitas vezes está errado, a mesma coisa com Rodrigo Maia. Então temos que ser ponderados dos dois lados. Mas eu vejo como questão de adversário político, é porque já estão com um olho no peixe e outro no gato. Já estão pensando em 2022. É assim que eu enxergo. Por diversas vezes já escutei falar da boca do próprio presidente da República, que inclusive na Marcha para Jesus, que teve na Zona Norte em São Paulo no ano passado, ele subiu ao palanque e falou disso e da reforma da Previdência, que para ele foi assim a melhor coisa que aconteceu para o Brasil, e sim, pode ter sido, né, para organizar as contas públicas, né, porque o gasto é excessivo, né, e para o cidadão não foi, acabou. Então, é assim meu ponto de vista. Eu acho que se tivesse sido feita uma reforma tributária seria muito melhor. Uma reforma tributária justa, iria dar para pagar a todos os aposentados, daria para fazer tudo, não precisaria mexer com o cidadão brasileiro e nem prejudicar as pessoas que aí estão para se aposentar. E vocês veem o que está acontecendo na Previdência. Tem 1.990.000 pessoas travadas na Previdência por falta de funcionários. Por falta de funcionários, por quê? Porque não tem dinheiro e não vai ser aberto, pelo que me consta, não foi aberto concurso para admitir novos funcionários. Eles dizem por aí que ele vai mandar 7.000 militares para suprir essa deficiência de funcionários na Previdência, tá? E que até quarta-feira agora já deve estar tudo resolvido. Duvido. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu duvido. São 1.990.000 pessoas travadas com situações dentro da Previdência. Inclusive, eu vi um rapaz que passou mal na Previdência porque ele está tentando provar que ele está vivo para voltar a receber o seu benefício, e ele não consegue, tá? Então, vejam bem a situação. Tá? Então, eu acho que tem muita discussão e pouca atitude nas situações em que o Brasil precisa de atitude profunda e rápida, tá? Agora, ficar aqui discutindo que o Roberto Alvim, que no seu discurso copiou um discurso nazista, e o Rodrigo Maia está aí cobrando no Twitter a demissão dele, concordo com o Rodrigo Maia, não vou discordar. Se o Roberto Alvim fez isso, ele tem que ser punido. Acabou. Agora, não adianta aqui
todos nós ficarmos achando que o nosso presidente é bom? Sim, é bom. Mas também quando erra, temos que falar quando está errado. Temos que falar quando está errado, sem sombra de dúvida. Não vamos aqui, eu não sou hipócrita. Eu sou sincero, entendeu? Eu sei que existem milhões de bolsonistas e eu sou o Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro, tá? E estou aqui, elogiando o bom trabalho e criticando o mau trabalho. Acabou. É meu papel como cidadão brasileiro cobrar aquilo que eu acho que está errado, tá? Agora, com questão do chefe da Secretaria do chefe da Secretaria da Comunicação da Presidência da República, tem que ser levantado. Se tiver recebendo mesmo dinheiro de emissoras de TV e de agências de publicidade, tem que ser demitido. E o mesmo caso do Roberto Alvim, tá? É o mesmo caso, que ele tem que ser demitido. Esse não é um discurso que seja usado. Agora, talvez o nosso presidente ache que o discurso caiu bem. Como ele foi um militar, ele pode ser que ele ache que caiu bem. Provavelmente todo mundo abobina o nazismo. Provavelmente não, todos nós abobinamos o nazismo, tá? Agora, foi aquilo que eu falei, que eu coloquei em cima no texto da matéria que eu subi. Vamos parar de picuinha, só picuinha, atitude nada. Cadê a reforma tributária? Que seja uma reforma tributária justa para o cidadão brasileiro e para o Brasil. Tem que ser justa para todos os lados. Cadê a reforma política que o Brasil precisa e político tem paura de tocar nesse assunto de reforma política? Cadê a reforma do Código Penal brasileiro? Cadê a reforma da Constituição Nacional? Que precisa ser reformado. É evidente que precisa ser reformado. Não se enquadra mais no perfil do Brasil de hoje. Acabou. O Código Penal brasileiro tem mais de 80 anos. A Constituição, se não me falha a memória, foi em 88. O Brasil em 88 era uma coisa, hoje é outra. Cadê o que interessa para o cidadão brasileiro? O que interessa para o Brasil? Que são essas reformas que vão fazer o Brasil se desenvolver de uma maneira meteórica. Vai ajudar o Brasil a subir, se desenvolver rápido. Por que não fazer a reforma política? Enxugar também os gastos do governo, diminuir verbas, diminuir partidos, diminuir quantidade de deputados federais, diminuir quantidade de senadores, diminuir essa gastança desenfreada de dinheiro que o governo gasta. Não adianta falar que não gasta. Aí um grande exemplo, o Marco Feliciano foi ao dentista, gastou 157 mil e quem pagou a conta foi o governo. Aí o presidente fala que faz milagres governar um Brasil sem dinheiro. E como é que gastou 157 mil na boca do Marco Feliciano? Porque a ferramenta de trabalho foi o que alegou. Aí tinha aí uma matéria que se não me engano, foi o Pedro Cunha, não me recordo, nem vou pôr nomes, vai. Mas já faz uma matéria que eu vi há um tempo atrás, foi no ano passado, que o governo tinha a pretensão de gastar 720 mil reais na casa de um ministro. 34 mil era só no ar-condicionado. Para um Brasil sem dinheiro para quem? Para o cidadão brasileiro. Sem dinheiro para nós, que pagamos os impostos e que vocês, políticos, são nossos funcionários e que nada fazem de volta para nós. Isso sim, sem dinheiro para nós. Mas é isso aí, minha gente. Assistam o vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal do YouTube. Você de fora do estado de São Paulo, compartilhe meus vídeos, matérias com amigos, parentes e conhecidos que moram no estado de São Paulo. Vou precisar muito de todo o Brasil, principalmente do estado de São Paulo, para poder concretizar meus projetos em 2022, para poder estar lá brigando pelo benefício do Brasil e pelo benefício do cidadão brasileiro, tá? Então, por isso que eu peço para vocês compartilharem
todas as matérias para que o povo me conheça. É isso aí, minha gente.